Caminhar pela rua pode ser uma tarefa perigosa. E quem nunca teve dificuldade de andar por uma calçada? Biosfera está no ar pela sustentabilidade do planeta. Mobilidade urbana é um dos principais desafios para as grandes cidades. Faltam corredores de ônibus, diminuir o número de carros nas ruas, melhorar a qualidade dos transportes públicos e aumentar as ciclovias. E para quem se locomove a pé, o que falta? No seu trajeto, como estão as calçadas? As calçadas precisam melhorar, né? Que estão muito estreitas, muito esburacadas, já cheguei a escorregar, empurrando o carrinho. A calçada é quebrada, só falta a gente cair, quebrar o pé e tudo, a costela, porque lá do meu serviço mesmo não tem nem calçada. Muitos buracos. Então estão em péssimo estado, tem algumas que estreitas, esburacadas, tropeça direto, em péssimo estado mesmo. Por exemplo, em bairros, cada um faz uma entrada de carro diferente, é um trajeto muito dificultoso, às vezes você está de salto. A gente trupica muito, né? Às vezes a gente anda com criança, a gente cai no buraco, eu já caí várias vezes. A senhora já sofreu algum acidente na calçada? Já. Caí 2 vezes na rua direita. Já machuquei joelho, machuquei braços, buracos na calçada e carro sempre empatando. Cerca de 100 mil paulistanos caem e se machucam anualmente nos 30 mil quilômetros de passeios públicos. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cada queda custa, em média, R$ 2.500. Estão incluídos já nestes cálculos despesas com atendimento médico, resgate e atendimento hospitalar. Gente, Marcos do Mobilize Brasil e coordenador da campanha Calçada do Brasil. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, bom dia, como vai? Marcos, diante dos dados apresentados, é melhor descartar o trajeto a pé? Acho que o caminho é o contrário, exatamente o contrário. É melhorar as condições das calçadas, melhorar as condições de segurança e de conforto para que os pedestres possam voltar para as ruas, de maneira que as pessoas possam fazer seus pequenos trajetos a pé, em vez de pegar o carro para ir à padaria ou ir ao mercadinho que fica ali do lado. Regulamentação das calçadas é lei desde 1988, mas só agora o assunto virou prioridade nas pastas dos órgãos públicos. Porque só agora esse assunto entrou em pauta? O assunto entrou em pauta porque as pessoas começaram a tomar consciência de que é impossível circular pelas cidades com as calçadas nas condições que a gente tem em São Paulo, não só em São Paulo, praticamente em todas as cidades do Brasil. Se nós voltarmos mais lá para trás, a gente vai chegar em 1988, por aí, acho que 88, 89, quando o prefeito era o Jânio Quadros, foi ele que passou a responsabilidade de administração e de construção das calçadas para os proprietários. E naquele momento se estabeleceu uma multa, mas era uma multa um valor irrisório. O que vocês observaram na pesquisa realizada? Bom, nós notamos o seguinte, que você tem, no Brasil inteiro, praticamente, você tem a mesma situação. Você tem raríssimos locais, raríssimas faixas de alguns bairros, de algumas avenidas que têm calçadas adequadas, largas, contínuas, lisas, sem obstáculos, mas são raríssimos mesmo. E você tem um mar, né, as calçadas são ilhas num mar de esculhambação. São calçadas esburacadas, calçadas que têm tampas, como essa aqui, tampas de serviços subterrâneos elevadas, muito estreitas. Uma situação dessa, por exemplo, não pode? Aqui está bom. Outro dia eu caí numa calçada lá na Zona Sul, porque ela tinha uma pequena tampa de água que ela estava assim, uns 10 centímetros acima do nível. E você andando não vê, eu tropecei e caí. Nós estamos aqui caminhando pelas calçadas de um bairro específico da cidade de São Paulo. Marcos, a gente observa esta calçada aqui, ela é adequada? O cadeirante pode levar um tombo aqui. Você tentar passar aqui com um carrinho de bebê ou com uma mala de viagem, mesmo que foi o que nós usamos quando nós fizemos as avaliações do Mobilize, você vai ver que é muito difícil passar, que a roda prende ali e tal. Então o cadeirante vai sofrer muito nessa rampa aqui, uma rampa que está fora de padrão.
ela está muito inclinada, ela é muito estreita. Embora ela tenha sido feita pela prefeitura, ela foi feita fora dos padrões. Ela está na posição correta, ela está em frente de uma faixa de pedestre, mas você vê que do lado de lá não tem a rampa. Então se o cadeirante desce por aqui, ele não consegue sair do lado de lá. Mas, por exemplo, aí você está andando e de repente você encontra um degrau como aquele. Aquilo foi feito para facilitar o acesso dos automóveis a um salão de beleza. Não há nenhum motivo para que essa calçada não esteja no mesmo nível dessa outra aqui. A única justificativa é o acesso dos veículos lá em cima. Mas caminhando aqui, você vê que é muito difícil, você tem que ficar se equilibrando, e com a medida que você sobe para cá, é muito difícil andar aqui. Então uma pessoa idosa ou tal cadeirante não vai passar por aqui, ele vai ter que andar ali no leito da rua, correndo o risco de se acidentar. Assim, os carros, eles têm que estar dentro dos imóveis, eles não podem obstruir a passagem. Você vê essa calçada aqui, ela tem uma largura até adequada. A largura é boa, ela tem cerca de 2 metros, um pouco mais de 2 metros, o que é perfeito. Agora você vê que ela é inclinada, a pessoa que anda aqui tem que ficar se equilibrando. Deficiente visual. Eu já caminhei com deficiente visual e aquela bengalinha deles permite uma leitura do pavimento muito boa. Mas quando há, por exemplo, nós já vimos situações em que de repente você tem um obstáculo que está fechando a passagem sem que tenha uma base no piso. Então ele não consegue detectar com a bengalinha. Então ele bate a cabeça, porque é uma placa, por exemplo, às vezes sai alguma coisa que sai acima do nível do solo. Sabe aquelas grades que as pessoas fazem, aquelas grades que avançam na calçada para permitir que o carro caiba no pequeno espaço da grade? Aquilo ali não é detectável pela bengala. Agora, Marcos, a responsabilidade é do proprietário, né, de cuidar das suas calçadas. No caso, a prefeitura tem a responsabilidade de fazer o aviso, a notificação, e o proprietário ele tem que cumprir. Como que a gente observa isso hoje acontecendo? O que a gente verificou logo após a nova legislação, a revisão da legislação que foi feita na gestão passada da Prefeitura de São Paulo em 2012, é que os fiscais da prefeitura passaram a multar. Que, digamos assim, é uma medida correta? Sim. Porém, antes de multar, os fiscais deveriam se aproximar dos moradores, do proprietário do imóvel e orientá-lo. Mas, assim, na nossa opinião, a administração da calçada tinha que ser responsabilidade exclusiva e só da prefeitura, e senão você vai ter sempre essa variação de um imóvel para outro, pelo tempo que cada um constrói no momento, envelhece em um momento diferente e tal. Tem que ser tratado da mesma forma como é tratada aquela parte ali asfaltada. É assim.